Desculpa, da 42ª reunião ordinária. Está em discussão e votação a ata da 41ª reunião ordinária e da 28ª reunião extraordinária. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Ata aprovada. Encontram-se já no plenário para darmos início à reunião ordinária o vereador Marcos Nunes, o vereador Sávio José, vereador Lidson Lenner, vereador Geraldo Deusdedite, vereador Idelmino, também vereador Sérgio Nolfino, vereador Paulinho Brasília, vereador João Januário. A mesa diretora, composta pelo vice-presidente dessa casa, vereador Carlitos Alves, e também pelo secretário da mesa diretora, Helder Evangelista. Informar aos colegas vereadores que hoje nós não teremos retorno na tela interna aqui. O retorno só está para quem está na plateia. Então, não vamos ter visibilidade aqui porque houve um problema técnico aqui dentro do plenário. Estamos transmitindo normalmente pela TV Viçosa, transmitindo pela internet. Nosso problema é só na parte de dentro mesmo do plenário da Câmara Municipal. Senhor secretário, vereador Helder Evangelista, quero cumprimentá-lo, cumprimentar o público presente, a quem nos assiste, aos profissionais dessa Casa Legislativa. Mas, antes de passar a palavra ao vereador Helder Evangelista, quero parabenizar e pedir foco hoje aqui na nossa secretária Jaqueline Araújo, que está nessa casa há muitos anos e que nesses 5 últimos anos, ela buscou novas expectativas e também, ao mesmo tempo, se preocupou em trabalhar com formação na área de direito, e ela está colando grau na Univiçosa na quinta-feira. Dizer, Jaqueline, da satisfação dessa Casa Legislativa e dessa presidente em saber do seu sucesso e de que, a partir de sexta-feira, nós temos mais uma bacharel em Direito nessa Casa Legislativa. A você, todo o nosso respeito, toda a nossa admiração e, com certeza, você terá muito sucesso na vida. A OAB aguarda. Bom, vamos lá, vereador Helder Evangelista, para a leitura das correspondências recebidas. De acordo com comunicado aqui da Secretaria, não tem correspondências recebidas, não recebemos correspondências hoje, então vamos para a leitura das proposições avulsas. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores e ao público presente. Cumprimentar a Brenda Santunione, Edson Rocha. Boa noite. Boa noite aos funcionários desta casa. Excelentíssima senhora vereadora, presidente da Câmara Municipal de Viçosa, vereador Idelmino Ronivon da Silva, autor do projeto de lei número 025/2016,
que dispõe sobre a promoção da alimentação adequada e saudável nas escolas da rede particular de ensino no município de Viçosa, não se conformando com o respeitável parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e concluiu pela ilegalidade da referida proposição, vem respeitosamente, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno, interpor o presente recurso ao plenário nos seguintes termos. Em que pese tenha a douta Comissão da Constituição, Justiça e Redação entendido que a matéria fere o princípio da livre iniciativa, configurando uma intervenção exacerbada do Estado no domínio econômico. Há precedentes contrários que respaldam tal intervenção em prol da defesa de interesse público. A ordem econômica concebida na Constituição Federal de 1988 é resultado do confronto entre diversas ideologias, ideias e interesses, estando condensada na decisão política fundamental do Constituinte acerca dos elementos socio-ideológicos. Ela é composta por fundamentos, fins e princípios que, ao se interrelacionarem, promovem a regulação pública da economia. Os fundamentos compõem o ponto de partida, os fins explicitam, comando valores, os objetivos a serem atingidos, como instrumentos estão os princípios. O artigo 170 da Constituição Federal enumera uma série de princípios da ordem econômica, entretanto, eles não estão limitados apenas ao reproduzidos no alúdido perceptivo, outros existem espalhados por todo o texto constitucional. O princípio da liberdade de iniciativa teve origem no Edito de Turgot, datado de 9 de fevereiro de 1776, e inscreveu-se plenamente no Decreto da Larde, de 2 e 17 de março de 1971, cujo artigo 7º determinava que, a partir de 1º de abril daquele ano, seria livre a qualquer pessoa a realização de qualquer negócio ou exercício de qualquer profissão, arte ou ofício que lhe aprovesse, sendo, contudo, ela obrigada a se munir previamente de uma patente, imposto direto, a pagar as taxas exigíveis e ao se sujeitar aos regulamentos de polícia aplicáveis. Meses depois deste princípio, foi reiterado na lei de Le Chapelier, decreto de 14 e 17 de julho de 1791, que proibiu todas as espécies de corporações. No Brasil, esse princípio esteve presente na Constituição Imperial de 1824, no artigo 179, inciso 24, ao assegurar que nenhum gênero de trabalho de cultura, indústria ou comércio pode ser proibido, uma vez que não se opõe aos costumes públicos, à segurança e saúde aos cidadãos. Ao Estado caberia unicamente a remoção dos embaraços e entraves que pudessem se opor à marcha regular dos princípios elementares da riqueza, uma vez que não era tarefa do poder público conduzir a economia por meio de leis, sob pena de rompimento do equilíbrio das forças econômicas da natureza. Na Constituição Republicana de 1891, a ideologia do liberalismo permaneceu inalterável, haja vista que o artigo 72, parágrafo 24, consignou: é garantido o livre exercício de qualquer profissão moral, intelectual e industrial. A Constituição de 1934, por sua vez, refletindo uma postura constitucionalista social,
sob os influxos das constituições mexicanas de 1917 e alemã de 1919. Foi a primeira a conter uma ordem econômica e social, disciplinando no artigo 115 que aquela deve ser organizada segundo os princípios da justiça e as necessidades da vida nacional, de modo a possibilitar a todos uma existência digna e, dentro desses limites traçados, garantida a liberdade econômica. A Carta de 1937 trouxe pela primeira vez em seu artigo 135 a intervenção do Estado no domínio econômico, prevendo expressamente a iniciativa individual, considerando-a como poder de criação, de organização e invenção do indivíduo. A Constituição Federal de 1946 consignou em seu artigo 145 a liberdade de iniciativa, conciliando-a com a valorização do trabalho humano. Outrosim, inspirada na legislação norte-americana a respeito da antitrust, o artigo 148 dispôs que a lei reprimirá toda e qualquer forma de abuso do poder econômico, inclusive as uniões ou agrupamentos de empresas individuais ou sociais, seja qual for a sua natureza, que tenham por fim dominar mercados nacionais, eliminar a concorrência e aumentar arbitrariamente os lucros. A Constituição de 1967, reafirmando os postulados da Carta anterior, adotou como princípios a liberdade de iniciativa e a repressão ao abuso do poder econômico. Na Constituição Federal de 1988, por fim, o Constituinte adotou a livre iniciativa como fundamentos da ordem econômica no artigo 170, no caput, e da República Federativa do Brasil no artigo 1º, inciso 4, mas que, na verdade, possui natureza principiológica. A liberdade de iniciativa envolve o livre exercício de qualquer atividade econômica, a liberdade de trabalho, ofício ou profissão, além da liberdade de contrato. A respeito do livre exercício da atividade econômica, salientou Eros Roberto Grau: inúmeros são os sentidos de toda a sorte, podem ser divisados no princípio em sua dupla face, ou seja, enquanto liberdade de comércio e indústria e enquanto liberdade de concorrência. A este critério classificatório, acoplado-se a outro, que leva à distinção entre liberdade pública e liberdade privada, poderemos ter equacionado o seguinte quadro de exposição de tais sentidos. A. Liberdade de comércio à indústria, não ingerência do Estado do domínio econômico. A1. Faculdade de criar e explorar uma atividade econômica a título privado, liberdade pública. A2. Não sujeição a qualquer restrição estatal, senão em virtude da lei, liberdade pública. B. Liberdade de concorrência. B1. Faculdade de conquistar a clientela, desde que não através de concorrência desleal, liberdade privada. B2. Proibição de formas de atuação que deteriam a concorrência, liberdade privada. B3. Neutralidade do Estado diante do fenômeno concorrencial em igualdade de condições dos concorrentes, liberdade pública. Grau Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988, oitava é de São Paulo, Malheiros, 2003. Fixado o conteúdo, percebe-se que o princípio da livre iniciativa não está ligado apenas ao modelo econômico ideológico adotado, é corolário natural do indivíduo em uma sociedade organizada, cabendo ao Estado assegurar as condições necessárias do seu exercício.
O exercício de direitos e o desempenho de certas atividades pelos particulares conformam-se com determinados limites impostos pela ordem jurídica. Essa limitação está presente inclusive nos estados que reconhecem e asseguram a propriedade privada, garantindo a liberdade de iniciativa. Nesses estados, chamados sociais liberais, o exercício da atividade econômica estão condicionados ao bem-estar da sociedade, de modo que, no gozo de umas e no exercício de outras atividades, existem limites visando atender às exigências do bem comum. No que cuida do livre exercício da atividade econômica, são impostos limites à atuação dos agentes produtores, visando a preservação do acesso ao mercado e da própria atividade em si. Haja vista que, no regime capitalista, a concentração empresarial é fator limitante das pequenas iniciativas produtivas nos mais variados segmentos. E entre os demais empresas, visa preservar, em última instância, a livre concorrência, coibindo práticas tendentes à dominação de mercado, eliminação de concorrentes ou ao aumento arbitrário dos lucros. Nesse sentido, José Afonso da Silva leciona que a liberdade de iniciativa econômica privada, num contexto de uma Constituição preocupada com a realização da justiça social, o fim condiciona os meios. Não pode significar mais do que liberdade de desenvolvimento da empresa no quadro estabelecido pelo poder público e, portanto, possibilidade de gozar das facilidades e necessidades de submeter-se às limitações propostas pelo mesmo. É legítima enquanto exercida no interesse da justiça social. Será ilegítima quando exercida com o objetivo de puro lucro e realização pessoal do empresário. Daí porque a iniciativa econômica pública, embora sujeita a outras tantos condicionamentos constitucionais, se torna legítima por mais ampla que seja, quando destinada a assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Silva José Afonso, curso de Direito Constitucional Positivo. Em relação ao exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, o condicionamento às qualificações profissionais determinadas em lei se faz em benefício da coletividade, tendo em consideração certas precauções que determinadas atividades exigem. São limitações em razão da segurança, proteção e saúde às pessoas em geral. Se, por um lado, o indivíduo tem a liberdade de escolher a profissão sem interferência estatal, por outro lado, não menos certo, está a obrigação de atender às qualificações técnicas e profissionais voltadas a assegurar os interesses da coletividade. A proteção da coletividade é o critério que deve ser levado em conta nas restrições à liberdade fundamental da profissão, razão pela qual o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de fixar o seguinte entendimento: nem todos os ofícios ou profissões podem ser condicionadas ao cumprimento de condições legais para o seu exercício. A regra é a liberdade. Apenas quando houver potencial lesivo na atividade é que pode ser exigida a inscrição em Conselho de Fiscalização Profissional. Brasil Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário número 4.414/426, da relatora ministra Ellen Grace, julgamento em 1/8/2011. No que cuida da liberdade contratual, no regime do Código Civil de 1916, sob o império da igualdade formal das partes
e do princípio da força obrigatória do contrato, predominava a autonomia privada tanto no momento da celebração do negócio quanto do seu conteúdo. Entretanto, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, seguida do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil de 2002, essa autonomia privada entra em franca decadência. Assiste-se a uma forte debilitação do princípio pacta sunt servanda, com a instituição da função social do contrato e dos princípios de probidade e de boa-fé, destinados a criar relações contratuais mais equilibradas e justas. A partir dessas premissas, equidade e justiça passam a compor o núcleo essencial do negócio jurídico. A intervenção estatal nas relações privadas se torna mais presente, denotando a insuficiência da segmentação entre direito público e privado, pois interesses privados também se tornam interesses públicos e vice-versa. E para assegurar esse último, o Estado passa a intervir nas relações privadas, mitigando a autonomia privada e estabelecendo certos limites à liberdade contratual em busca da justiça social. Nesse período destaca Ada Pellegrini Crinover. Atualmente, o excesso de liberalismo cede lugar às exigências da ordem pública, econômica e social, que prevalecem sobre o individualismo, funcionando como limitador da autonomia individual no interesse da coletividade. A imposição de balizas ao princípio de livre iniciativa, em qualquer aspecto que se execute, deve ser ponderada em conjunto com outros valores e fins do próprio texto constitucional. Nesse sentido, a realização da livre iniciativa somente adquire legitimidade se restarem observados e respeitados os fundamentos da República Federativa do Brasil e da ordem econômica, concretizados na realização da justiça social e promoção do bem-estar coletivo. Assim sendo, ao conferir à livre iniciativa a natureza de princípio, importa reconhecer em sua base a liberdade como um dos fatores estruturantes da ordem jurídica justa. Implica, outro sim, na garantia de uma conduta subsidiária do Estado na atividade econômica e uma atuação positiva na disposição de limites em busca da preservação e realização do interesse da coletividade. Com tais considerações, requeiro que seja o presente recurso levado a julgamento do plenário e que este órgão de provimento, para a fim de reformar o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e considere o projeto de lei número 25/2016 constitucional. Nestes termos, pede e espera deferimento. Vereador Idelmino Ronivon da Silva. Tomar água, senhora presidente, não tem jeito. Requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que sejam atendidas as seguintes proposições. Indicação 408 do vereador Geraldo Luiz. Solicita que seja encaminhado a esta casa as seguintes cópias da movimentação financeira do Fundo Municipal do Meio Ambiente: extratos bancários, relatórios da receita do fundo, relatórios da despesa do fundo, relatórios das atividades custeadas pelo fundo. Indicação 409 do vereador Geraldo Luiz. Solicita que seja enviado a esta casa
Cópia do acordo celebrado no último dia 4 de março entre o município de Viçosa e a Associação dos Moradores e Amigos de Viçosa, AME Viçosa, para a recuperação do Parque do Cristo, unidade de conservação ambiental implementada em Viçosa pela Lei número 1450 de 2001. Indicação 410 do vereador Luiz Eduardo Salgado, o Cebolinha, solicita que seja providenciada a colocação de braço e lâmpadas de poste na Rua José Mafia, em frente ao número 32, no bairro de Lourdes. Indicação 411 do vereador Helder Evangelista, solicita que seja providenciado o reparo do asfalto na Rua Ezequiel Pinto, localizado no bairro Santa Clara, e enviar notificações para a empresa que realizou a obra para que sejam feitas as canaletas. Indicação 412 do vereador Helder Evangelista, solicita que seja providenciada a recuperação da Rua Euter Paniago, em frente ao número 50, esquina com a Rua Dandara Guimarães, localizada no conjunto habitacional Benjamin Cardoso. Também do mesmo vereador, indicação 413, solicita que providencie a correção do calçamento das ruas B e C do conjunto habitacional Sol Nascente. Indicação 414 do vereador Helder Evangelista, solicita que seja providenciado com urgência a manutenção da ET do conjunto habitacional Sol Nascente, devido ao escorrimento de esgoto na região, e tem um vídeo que vai ser encaminhado aí em anexo. Indicação 415 do vereador Helder Evangelista, solicita que seja providenciada a retirada de terra na Rua Tupinambás, no bairro São Sebastião. Indicação 416 do vereador Helder Evangelista, solicita que seja providenciada a operação tapa-buracos na Rua Aparecida, entre os números 521 e 560, no bairro Bom Jesus. Requerimento 039 dos vereadores Alexandre Valente, Carlitos Alves e Helder Evangelista, solicita que no dia 20 de dezembro, em reunião ordinária, seja entregue placa alusiva aos alunos do Colégio Ângulo de Viçosa pela conquista dos Jogos Escolares de Minas Gerais, de acordo com o pedido feito por meio do ofício no dia 23 de agosto de 2016, que se encontra em anexo. E também mais o nome de dois vereadores, que é o João Januário e Marilane Santana. Requerimento 041 dos vereadores Idelmino Ronivon, Marcos Nunes, Sávio José, Edenilson José e Geraldo Deusdedite. Solicita que no dia 20 de dezembro, em reunião ordinária, seja entregue placa alusiva à Embaixada Flávio Viçosa pelos 10 anos de trabalho social no município de Viçosa, Minas Gerais. Obrigada, senhor secretário. Quero pedir ao senhor que retorne a correspondências, uma vez que é necessário fazer a leitura de uma correspondência que chegou à mesa nesse momento. Ok, senhor presidente, porque tem uma indicação que está sendo solicitada que seja lida. Por favor. Indicação 417/2016. Senhora presidente da Câmara Municipal, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor prefeito municipal que interceda junto aos órgãos competentes para que seja apresentado a esta casa cópia da documentação referente à execução de obra prestada pela Terraza Engenharia Limitada, que diz respeito ao contrato de execução número 162/2016, processo 3.701/2015, concorrência pública número 00416, cujo objeto é o fornecimento do CBQU, concreto betuminoso usinado a quente, inclusive agregados, material bituminoso,
usinagem, transporte e aplicação em diversas ruas do município de Viçosa, em especial documentos exigidos pelo item 8.6 do contrato. Anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA relativa à execução da obra, ensaios de caracterização do asfalto e dos materiais empregados nas obras, feitos por instituição ou empresa especializada com oferecimento dos laudos à fiscalização antes da aplicação dos mesmos. Licença ambiental compatível com a execução da obra. Diário de obra conforme instrução normativa número 09/2003. Boletim de medição conforme instrução normativa número 09/2003 do TCE-MG. 2 fotografias da obra, 3 planilhas de conclusão da obra. Gente, desculpa, não são 3, não são números, tá? São item 2, fotografias da obra. Item 3, planilha de conclusão da obra. Item 4, ticket de transporte do CBQ. Descrição de em quais ruas foi aplicado o CBQ e qual data e a quantidade aplicada em cada uma, além da quilometragem correspondente. Item 6, todas as ordens de serviço e empenhos referentes à execução do contrato. A justificativa: cabe ao Poder Legislativo cumprir sua função fiscalizadora. Vereador Idelmino Ronivon da Silva. Agora sim, a ocorrência recebida que ficou faltando. Ofício 1447/2016, Gabinete Prefeitura Municipal de Viçosa. Prezada senhora, com meus cordiais cumprimentos, em relação à indicação 405/2016, venho informá-la, bem como aos demais vereadores e o autor da indicação, as informações pertinentes. Inicialmente, venho agradecer e parabenizar esta casa pela discussão referente à implantação de uma casa de abrigo para mulheres em situação de violência sexual e doméstica, tema que muito preocupa a atual administração, e várias são as ações que estão empreendendo para que as ações e protocolos de atendimento sejam efetivos para dar rápida resposta à sociedade viçosense. Dentro dessas ações, cumpre-me ressaltar a criação da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, estrutura esta vinculada à Secretaria Municipal de Governo e que tem traçado diversas estratégias de atuação junto ao Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e ao projeto de extensão da UFV, denominado Casa das Mulheres. Sendo que reuniões entre as partes são frequentes e várias ações estão sendo empreendidas visando este atendimento prioritário às mulheres em situação de violência sexual e doméstica. Também outra importante ação que temos que destacar foi a realização do processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Assistência Social, que possibilitou a formação de equipes completas de atendimento do CREAS e do CRAS, sendo que no CREAS os atendimentos aos casos de mulheres em vulnerabilidade são permanentes com forte atuação dos profissionais deste órgão. No início deste ano de 2016, a reunião realizada na Secretaria Municipal de Governo, ocorrida com a Controladoria de Políticas Públicas para as Mulheres, no Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e da Casa das Mulheres, discutimos a necessidade de criação de uma casa de passagem ou casa de acolhimento para que as mulheres em situação de violência, que têm necessidade de ser afastadas do ambiente onde ocorre a violência, pudessem ser recebidas e, após discussões, façam também no atendimento de outras cidades circunvizinhas. Decidimos levar o tema para ser debatido no Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga, Simvalp,
para que a possibilidade de criação de uma unidade regional com atendimento a outros municípios e com estrutura adequada possa ser implementado. Desta forma, por solicitação da Prefeitura Municipal de Viçosa, foi agendada uma Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 2 de maio de 2016, na sede Sinvalp, onde a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres e o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres apresentaram a proposta de criação de um abrigo regional para as mulheres em situação de violência, sendo que, desta reunião, foi eleita uma comissão com participação de representantes dos municípios de Viçosa, Ponte Nova, Congonhas e Rio Doce, sendo que esta comissão reuniu-se por diversas vezes para tratar estratégias necessárias à mobilização das prefeituras, bem como definição da estrutura mínima do espaço físico, equipe multidisciplinar para atendimento às mulheres, definição da forma de gestão deste abrigo regional, definição das formas de encaminhamentos pelas prefeituras, estabelecendo critérios claros e objetivos de quais mulheres e em que situação de violência serão encaminhados ao abrigo regional. Definição de tempo de permanência das mulheres acolhidas até 20 dias, acima de 20 dias, até 60 dias e até 90 dias, e quais critérios para cada período definido. Após estas reuniões, foi realizado no dia 9 de dezembro de 2016, na sede do Sinvalp em Ponte Nova, o primeiro seminário de enfrentamento à violência contra mulheres, onde na programação houve a apresentação da Prefeitura de Viçosa, do projeto de extensão da UFV, Casa das Mulheres e Casa das Mulheres. Deste evento foram deliberadas as seguintes ações: elaboração de documento a ser enviado a todos os prefeitos eleitos que compõem o Sinvalp, para que manifestem a adesão ao projeto Abrigo Regional de Acolhimento às Mulheres em Situação de Violência Sexual ou Doméstica. Realização de uma Assembleia Geral do Sinvalp para alterar o protocolo de intenções com a inclusão dessa atividade no Estatuto e Regimento Interno do Consórcio. Elaboração de planilha de custos constando a estrutura física do imóvel e estrutura de equipe multidisciplinar a ser contratada e definição das regras do contrato de rateio a ser assinado com cada prefeitura que manifestar interesse em particular. Ficou também definido que o prazo máximo para a instalação dessa estrutura será até março de 2016. Assim, a comissão encarregada deste trabalho, junto ao Sinvalp, estará atuando de forma intensa para todas as providências de implantação deste abrigo regional. Também, outra ação que a Secretaria de Governo está empreendendo diz respeito à continuidade de funcionamento do projeto Casa das Mulheres, uma vez que o governo federal já informou que os recursos para este projeto de extensão da UFV não mais existirão no próximo ano. Sendo assim, está agendada uma reunião para o dia 14 de dezembro de 2016, nesta Secretaria de Governo, que contará com a presença da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e da Defensoria Pública, para que possamos definir estratégias para a continuidade do projeto Casa das Mulheres, que será assumido pela Prefeitura de Viçosa por meio da Secretaria de Governo, Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres a partir de 2017, garantindo assim a sua continuidade. Solicito da ciência do inteiro teor dessa correspondência aos demais vereadores, em especial ao autor da indicação, o vereador Marcos Nunes Coelho Júnior. Sendo que se apresenta para o momento, despeço-me e coloco-me ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente,
Luciano Piovesan Leme, secretário municipal de governo. Obrigada, senhor secretário. Que fará a leitura aos seguintes projetos. Emenda aditiva número 001 ao projeto de lei número 115/2015, 1º de maio, Futebol Clube, dos vereadores Geraldo Luiz Andrade, Paulo Roberto Cabral e Marcos Nunes Coelho Júnior. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação resolve submeter ao plenário por não contrariar dispositivos legais. Emendas aditivas número 001, 002, 003, 005, 006, 008, ao projeto de resolução número 007/2016, regimento interno, dos vereadores Lidson Lenner, Idelmino Ronivon e Sávio José. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação resolve submeter ao plenário por não contrariar dispositivos legais. Emenda modificativa número 001 ao projeto de lei número 115/2015, 1º de maio, Futebol Clube, dos vereadores Geraldo Luiz, Paulo Roberto Cabral e Marcos Nunes Coelho Júnior. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação resolve submeter ao plenário por não contrariar dispositivos legais. Emendas modificativas número 002, 003, 005, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 016, 018, 020, 021, 022, 023, 025 e 026 ao projeto de resolução número 007/2016, regimento interno, dos vereadores Lidson Lenner, Marcos Nunes e Sérgio Norfino. Emendas supressivas números 001, 002 ao projeto de resolução número 007/2016, regimento interno, dos vereadores Lidson Lenner e Marcos Nunes. Projeto de resolução número 007/2016 da mesa diretora dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Viçosa. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação resolve submeter ao plenário por não contrariar dispositivos legais. Projeto de lei número 060/2016 do Prefeito Municipal. Altera a lei número 2384 de 2014, que institui o calendário de datas cívicas do município de Viçosa e dá outras providências. As comissões Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Cultura resolve submeter ao plenário por não contrariar dispositivos legais. Obrigada, senhor secretário. Gastamos aí mais ou menos em torno de 40 minutos em leituras de documentação. Muito serviço pela frente. Doutor Randolfo, hoje, no final da reunião, já vai apresentar uma emenda, um cronograma de trabalho para as reuniões extraordinárias. Também eu quero cumprimentar aqui a vereadora eleita, Brenda Santunioni, mas também o senhor Joaquim Santunioni, que é o pai da Brenda, e que ele veio para a diplomação dos vereadores eleitos de Viçosa para o mandato, o mandato 2017-2020. Os senhores vereadores eleitos também se sintam aí já convidados, e também os vereadores que queiram fazer parte, né, mas para a diplomação
uma obrigatoriedade, inclusive da chegada 30 minutos antes no local, que vai acontecer no fórum. Na quinta-feira, a diplomação às 10 horas da manhã, das cidades de Viçosa e de Paula Cândido. E na quarta-feira, no dia 14, amanhã, às 5 horas da tarde, a diplomação das demais cidades da comarca de Viçosa. Sintam-se todos convidados no Salão do Júri, no Fórum Arthur Bernardes. Com certeza é um momento importantíssimo para os vereadores eleitos, prefeitos, vice-prefeitos, até já no momento em que as contas já foram avaliadas, que vocês estão, que os senhores, né, e as senhoras estão ok com a Justiça Eleitoral. Também cumprimentar hoje, aqui no plenário, o vereador eleito Ronildo, vereador DJ Rony, é um prazer recebê-lo nessa casa. Sinta-se já em casa, né? Aqui o trabalho é muito, mas as compensações são grandes também. Trabalhar pelo povo e por Viçosa é algo que nós precisamos realmente de pessoas que estejam aí dispostas. Sei que o senhor aqui está. Cumprimentar o presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, o doutor Israel, pessoa essa que tanto contribuiu para o Parlamento Jovem de 2016 na discussão da mobilidade urbana. Vale a pena ouvir, né, de alguém como ele, que é presidente do Conselho, a leitura que se tem da necessidade da mobilidade urbana em todos os aspectos, para todas as pessoas com algum tipo de deficiência, seja ela momentânea, seja ela da vida. Bom, passamos então ao uso da tribuna livre pelo cidadão. A inscrita, a professora Renata Lopes Siqueira, que vem falar sobre alimentação nas escolas. Seja bem-vinda, Renata. Você tem 5 minutos para o uso da tribuna. Peço à Mônica que faça o posicionamento da Renata na tribuna. Seja bem-vinda. Pronto. Já vou ouvir? Detesto o microfone, gente. Obrigada. Eu só queria fazer uma ressalva aqui, que eu não venho como professora, não. Eu venho como mãe e como cidadã. E como mãe, vou fazer uma leitura de uma poesia que a minha filha escreveu para mim. Um trechinho bem pequenininho. Minha mãe é demais, a melhor das melhores. Com sua dedicação, me dá toda a educação. Me segura nas gorduras, nos doces me balanceia. Mas é assim mesmo. Um cuida do outro e todos cuidam de todos. Minha melhor amiga, minha admirável parceira, meu ombro amigo, meu amor tem garantido. Na poesia dessa criança de 10 anos, eu queria destacar 2 coisas. Primeiro, a responsabilidade que os pais têm sobre a alimentação dos filhos. Quando a gente propõe o projeto de lei 025, não há intenção nenhuma de transferir essa responsabilidade para a escola. A escola é corresponsável, porque a escola é uma instituição formalmente responsável pela educação dos nossos crianças, dos nossos adolescentes e adultos. Então, quando a gente propõe o projeto de lei, é uma solicitação para que a escola efetivamente cumpra o seu papel, né, de ser parceira nesse processo educativo, conforme está previsto dentro dos parâmetros curriculares nacionais. Outro motivo também que me traz trazer essa poesia aqui, né, é que eu gostaria de destacar que a minha filha estuda há 8 anos na mesma escola. Há 8 anos eu venho batalhando por uma cantina saudável. A última festa que teve lá, em menos de 2 horas, eu vi servir mais de 15 litros de refrigerante.
Eu, como mãe preocupada, já me dispus a fazer nessa escola e já implementei várias ações de educação nutricional. E quando as crianças resolvem, né, acolher essas ações, como foi ano passado, que a gente incentivou o consumo de fruta, na hora que elas chegam na cantina não tem fruta. Então, assim, quando a gente está propondo esse projeto de lei, é só para que a gente disponha, a gente precisa de lei, sabe, vereador Sérgio Norfino? Porque, assim, a lei me daria condição de exigibilidade para que a escola cumprisse esse papel de parceira na educação. Porque, voluntariamente, através do diálogo, eu venho tentando há 8 anos. E te garanto que sem muito sucesso. Os passos caminham muito lentamente, né? Então, a gente precisa. A lei, vereador Geraldão, não é uma medida paliativa. Uma lei municipal, ela, nesse caso, ela é fundamental. Eu concordo com o senhor que o ideal seria que a gente não tivesse indústria que produzisse refrigerante. Eu nem sequer chamo isso de alimento. Entretanto, um município, ele não tem poder, né, pelo menos que eu saiba até hoje, para poder cercear a indústria alimentícia, ainda mais uma multinacional. Então, o que o município tem que fazer é cumprir o seu papel, sim, aqui dentro dessa instância, nos limites que lhes são cabíveis, entendeu? Desculpa a pretensão, né, não quis dizer que o senhor não tem entendimento da causa. Tá? Outra questão também que eu queria trazer aqui é que o vereador Idelmino, na semana passada, trouxe uma série de legislações municipais e estaduais. Essa semana eu me dediquei a buscar mais leis. E aí eu fiz um compilado de 8, e se eu tivesse mais tempo, com certeza eu traria mais ainda. Então, eu já sei que tem 8 leis municipais, 4 leis estaduais, inclusive a do Rio de Janeiro está em vigor, eu entrei em contato, né, com as pessoas responsáveis, e que elas estão vigorando, e elas proíbem a comercialização de alimentação não saudáveis, e essa legislação, esse conjunto de leis, todos eles estão em obediência à Constituição Federal, até porque a Constituição Federal prevê no artigo 6º a proteção, a provisão, o respeito e a promoção como parte da obrigatoriedade do Estado nas 3 instâncias federativas de assegurar o direito humano à alimentação adequada. Então, sendo a Constituição Federal uma lei soberana que normatiza todo o território nacional, todos os municípios, todos os estados, eu tenho dificuldade de compreender como que a lei que está sendo proposta para esse município pode estar contrariando essa mesma Constituição, a não ser que o município de Viçosa seja regido por uma outra Constituição que não a nossa, de 88. Né? Então, assim, tenho muita dificuldade de perceber isso como um processo inconstitucional. Agradeço pela palavra. Obrigada, Renata, pela sua participação. Vamos, então, para o uso da tribuna pelo vereador. O primeiro inscrito é vereador Geraldão. Fica à vontade, vereador, para o uso da tribuna. Lídia. Senhora presidente, nobres colegas, servidores da casa, público presente, a quem eu peço licença para cumprimentar o senhor Santonioni aqui conosco, pai da Brenda. Saiba que o senhor está ao lado aí de um patrimônio já da cidade, a Brenda, pela sua militância em várias causas, e agora com exitosa eleição, fruto também de muita perseverança, é claro que além de trabalho. Então, gostaria de, em nome do senhor, cumprimentar a todos que se fazem presente nesse plenário. É lógico que também não posso deixar de ser, não sei se a palavra é cortês, mas manifestar também DJ Rony, que também assumirá uma cadeira na próxima legislatura. Boa noite a todos, aqueles que nos assistem e nos ouvem pelos veículos de comunicação.
Senhora presidente, eu venho para uma participação até mais menos técnica, e é ressaltar inicialmente, né, o espetáculo que foi a cantata de Natal, ocorrida no campus da UFV, evento que já vem virando tradicional em nossa cidade, onde famílias inteiras puderam viver um pouco, né, do espírito natalino, além também de se congregar ali naquele espaço que é a Praça Belo Lisboa, uma grande oportunidade. Parabenizo a professora Rosana Pimenta, ao maestro Ciro Tibé, ao professor Clóvis, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a Deise Eclache, da DAC, juntamente com o Geraldinho, que fizeram aí a programação cultural acontecer neste domingo no campus da UFV. Nesse embalo de cultura e Natal, aproveito para convidar a todos o Centro Experimental de Artes da Prefeitura Municipal de Viçosa, de quinta a segunda-feira, né, dessa quinta até segunda-feira que vem, realizará uma série de mostras artísticas, fruto do encerramento das oficinas do Centro Experimental, ocorrendo ações aqui na nossa estaçãozinha, Hervé Cordovil, assim como também lá no Centro de Vivência, considero eu, inclusive, como uma inovação da Secretaria. Parabenizo, então, a Cíntia Fontes, secretária, e toda a sua equipe, por essa, convidando aos presentes e aqueles que nos assistem. As entradas são gratuitas e vale valorizar aos artistas locais. Não posso deixar também, senhora presidente, fazer justiça em relação à comemoração pelos 100 anos do samba e ressaltar aqui, então, o Gilson do Banjo, que também foi um coautor daquela iniciativa, assim como o Antônio de Pádua Ré, presidente da Associação Comunitária Rádio Quintal, 106,3 FM, protagonizadores dessa iniciativa lá na Vila Secundino, que já foi bastante manifestada na última reunião. Convido também a presidentes de entidades, amantes, né, da cultura, do esporte. Amanhã teremos aqui na casa, a partir das 18h30, uma audiência pública que discutirá nortes e diretrizes para os chamamentos públicos que entram em voga a partir de janeiro para as entidades interessadas em receber subvenções. Convidados para esse encontro, conselheiros, convidados para esse encontro, os representantes de entidade, é claro, o poder público, através da Procuradoria e da Secretaria, para que tenhamos aqui mais uma etapa dessas discussões pela transição no formato aí de repasse da subvenção municipal. Acho que é momento para a gente tratar também do funcionamento dos conselhos e de possíveis planos para a cultura e para o esporte, visto que até então não há planos estabelecidos. Senhora Renata, agradeço pela participação aqui na tribuna. É uma discussão latente, bom que seja assim também, né? Afinal, muita coisa passa por essa casa de forma quase que atropelada, não está sendo o caso. Confesso que estou estudando também a matéria, tive encontros com pessoas da área e preciso, acima de tudo, deixar bem claro o meu posicionamento, que sou favorável à matéria, meu voto é sim pelo projeto, e é lógico que a gente tem que nos colocar, até mesmo não nos omitindo de possíveis gafes. Sou um vereador, representante do povo, não detenho todo o conhecimento jurídico, né? Nem me coloco nessa situação. Vereador, por favor, conclua. No outro momento a gente volta a se falar. Me reinscreva, senhora presidente. Pois não, vereador, obrigada. Para uso da tribuna, vereador Idelmino. Muito obrigado, senhora presidente, a pessoa de quem eu cumprimento, os demais colegas vereadores, saudar os funcionários dessa casa, todos aqueles que estão aqui presentes nos
acompanhando nessa noite. De maneira especial, saudar a vereadora Brenda Santonioni, vereadora eleita, vereador DJ Rony, seja muito bem-vindo. Cumprimentar o doutor Israel, prazer em tê-lo nessa noite. Saudar o companheiro Bibi Gambá, todos os demais colegas que estão nos vendo e nos ouvindo pelos meios de comunicação. Bem, um primeiro assunto que eu quero tratar nessa noite é em relação, vereador Geraldinho, à insalubridade do nosso servidor municipal. A primeira matéria, vereador Geraldinho, que eu discuti nessa Casa Legislativa foi exatamente esse assunto por meio de uma audiência pública. Nós, recém-chegados para o trabalho legislativo, e essa discussão estava latente aqui no município. Bem, se passaram 4 anos e o assunto novamente volta. Foi feito recentemente novos laudos de trabalho, né, para os servidores municipais, e muitos dos nossos servidores já há anos trabalhando em condição de insalubridade, vereador Lidson Lena, como, por exemplo, os trabalhadores da construção, lá da Obras, né, que lidam o tempo todo com poeira, condição insalubre. Tinha, vereador Sávio José, 20% de insalubridade, né? Foi cortado esse 20%, né? Comprovadamente sabe-se de condição insalubre. E outros, muitos trabalhadores nessa situação. Então, todos aqueles trabalhadores que estão me vendo, me ouvindo nesse momento, que está se sentindo prejudicado em relação a esses laudos de trabalho, né, em relação à questão da insalubridade, procurar o Sindicato dos Trabalhadores, o Sindicato dos Trabalhadores Servidores Municipais, o SINFUP, para que seja realmente verificado a condição de local de trabalho, se está correspondente realmente com aquele laudo. Porque, caso seja necessário, vai ser feito, né, um questionamento judicial em relação a isso, porque a gente não pode, de forma nenhuma, deixar o nosso trabalhador desamparado, né? Historicamente, tem lá a insalubridade, já por vários laudos confirmados, e, num determinado momento, ele perde essa questão da insalubridade. Então, a todos os servidores, né, que tiveram uma situação parecida, procurar o Sindicato dos Funcionários para a gente poder fazer essa verificação. Já tive uma reunião essa semana com o João, né, o presidente do sindicato, e realmente vários trabalhadores estão procurando o sindicato por esse motivo. Uma outra questão que eu quero tratar ainda é em relação ao polo regional da Superintendência de Educação para Viçosa, que é um assunto que eu já venho trabalhando já há 2 anos, difícil realmente de fazer o avanço, mas está surgindo uma luz aí no final do túnel, vereador Geraldinho. Nós temos aqui a Escola Sebastião Lopes, que está desativada pelo Estado já tem praticamente 1 ano, está de portas fechadas, depreciando. Inclusive, até o deputado Roberto Andrade pediu, em um determinado momento, que houvesse uma doação por parte do Estado para o município, mas realmente a discussão não avançou. E eu estou entrando com outro pedido, na verdade, uma sessão de uso compartilhada entre o município de Viçosa, para que lá seja abrigada a Secretaria de Educação do município, vereador Lidson Lena, que hoje paga aluguel, funciona ali em cima do supermercado ali, Vilelinha, né? Então a gente vai tentar ver se a gente consegue uma sessão de uso compartilhada, município de Viçosa e Estado, para que lá naquele prédio aconteça o funcionamento ao mesmo tempo da Secretaria Municipal de Educação e com a estruturação do polo da Superintendência de Educação. Nas várias reuniões que eu tive, né, para poder tratar do assunto, inclusive com a secretária de Educação do Estado, né, Macaé, Evaristo, sempre houve um empecilho no sentido de que o Estado não teria recurso para poder bancar o polo. Então, a reunião recente com o Executivo, né, juntamente com o senhor prefeito e também o secretário de Governo, foi colocado por parte do Executivo Municipal que existe esse interesse, né, de uso realmente compartilhado, uma sessão de uso compartilhado dessa escola Sebastião Lopes. O município de Viçosa passaria a arcar, né, com as despesas básicas do prédio, seria a contrapartida, só para finalizar, senhora presidente, seria a contrapartida do município, no sentido de fazer funcionar
a Secretaria de Educação nesse mesmo edifício compartilhado com o Polo. E todas as despesas correriam, então, por conta do município de Viçosa. Então, resta uma outra reunião ainda, essa semana ou na semana que vem, junto à Secretaria de Educação do Estado, para ver se a gente consegue fazer essa última amarra, trazendo, então, essa estrutura importante da administração da educação para o município de Viçosa. Peço minha restrição, senhora presidente, gostaria de tratar em relação a outro assunto, que é sobre alimentação nas escolas particulares de Viçosa. Muito obrigado, boa noite a todos. Para uso da tribuna, vereador Helder Evangelista. Vereador Geraldão, o senhor pode retornar à tribuna nesse momento. Estamos indo para a reinscrição, vereadores. Senhora presidente, eu venho, na verdade, até para complementar a fala à senhora Renata, no que se refere à maneira como encontra-se a matéria, né, em tela e alvo de discussão. Dentro da linha de que não sou um jurista, não sou um conhecedor em direito, embora no início das discussões colocava essa questão da possível inconstitucionalidade da matéria, inconstitucionalidade essa que, num parecer, veio, de fato, constando essa inconstitucionalidade. Eu não me sinto confortável, enquanto um vereador não jurista, não sei se o melhor termo é atropelar, mas em atropelar, vou usar esse termo, um parecer, e inclusive respaldado por 2 membros da Comissão de Justiça e Redação, sendo um deles também jurista. Reforço aqui, hoje a gente teve a leitura de uma peça que, entendo eu, né, que dará subsídio para uma revisão do posicionamento atual dessa comissão, né, do jurídico da casa, e quero aguardar ansioso por esse novo momento, né, da matéria, para que tenha assim uma segurança para voltar no que se refere quando a gente se propõe a ser um vereador, a gente está se propondo a fazer aquilo mediante as legislações são cabíveis. E quando a gente tem um parecer externo de inconstitucionalidade, embora ele seja raso na visão de algumas pessoas, eu não me coloco na figura de um avaliador dessa não profundidade do parecer. Eu gostaria de ver, inclusive, um outro órgão emitindo um parecer para uma questão de isenção, principalmente em respeito também aos colegas, né, que assinaram e estudaram a matéria num primeiro e no segundo momento. Reforço minha posição pessoal. Tive meu nome de homem público, né, exposto às redes sociais. Fica uma reflexão também, né, porque, embora a gente tenha que isentar dessas discussões enquanto pessoalmente falando, muitas das vezes a gente não dá conta. E aí, fazendo um paralelo, de repente aquela noite de sono perdida é tão maléfica e nociva à saúde do que, né, a alimentação das crianças. Então é tudo muito complexo quando a gente está aqui, e quando eu me coloco como estou me colocando, é tentando fazer aquilo que de fato seja certo. Sobre o conteúdo e a importância do conteúdo, eu não tenho discussão nenhuma a fazer, aprovo em todo momento. Mas a constitucionalidade, ao meu ver, ela ainda deve ser melhor avaliada pela casa e, de repente, por um outro órgão, para que a gente tenha aí, sim, toda a segurança para estar votando, e refaça as palavras, e não ser taxado lá fora como pessoas que estão propondo questões inconstitucionais, né? Porque a complexidade de uma aprovação aqui
ela é muito grande, não na hora da discussão, mas na hora que isso recai também sobre a população, embora a proposta seja necessária, né, enquanto saúde pública, sim. Então, era mais para dar essa satisfação, né? Aproveito para dar essa satisfação também ao colega que tem lutado por essa iniciativa, que foi construída a várias mãos, e pelo que eu estou entendendo, é uma coisa até mais histórica, né? Ela tem mais tempo de briga por isso do que propriamente essa legislatura, mas eu acho que estamos conduzindo da maneira certa, o contraditório está aí, e acredito eu que vamos digerir, e o resultado final, com certeza, será o bem comum da população. Vereador, queria parabenizar o senhor pela sua fala. Acho que comungo em muito com a sua discussão. A discussão aqui não passa pela questão da importância da lei, sabemos o quanto é importante essa discussão, né? Mas passa sim pela legalidade, e essa é uma preocupação da Casa Legislativa, né? Infelizmente, essa casa já incorreu em alguns erros de votar projetos de leis inconstitucionais e que depois a mesa diretora teve que simplesmente calçar a cara e entender que houve um erro de legislatura. Então, acho de votação da lei. Então, acho que nesse sentido, né, eu quero deixar muito claro que comungo com a ideia do senhor, fiquei muito atenta às falas do senhor, deixar muito claro que o IBAM, ele é um instituto de administração municipal em que a Câmara muito utiliza, né, inclusive não é um serviço gratuito, é um serviço que nós pagamos por ele, é mais um serviço, principalmente jurídico, que nos respalda em relação a todas as leis. Então, assim, é um instituto que vem nos respaldando nesses 4 anos, né? O vereador Luiz Eduardo que fez esse convênio, é um convênio que essa mesa diretora continua a pagar, né? Então, quando nós pedimos um parecer do IBAM, não é nada de graça, nós pagamos por ele, mas acho que quando o senhor pede um novo parecer, eu também penso nisso, né? A gente precisa, inclusive, confrontar outros pareceres. Então, a casa também tem a Libertas, que é de parecer financeiro, mas é de parecer jurídico da casa também. Então, eu já vou pedir à Secretaria Legislativa que possa, inclusive, encaminhar o parecer do IBAM para a Libertas e, junto disso, né, ou não, a princípio, encaminhar para a Libertas o projeto e pedir um parecer em caráter de urgência. Junto, de repente, poderíamos encaminhar a defesa que foi feita aqui do vereador Idelmino ao projeto, né? Vamos guardar o documento do IBAM até para que isso não crie já um vício de leitura e um vício de parecer da própria Libertas, mas que a gente possa ter um parecer. A Libertas costuma nos possibilitar pareceres com 48 horas. Então, se a Secretaria Legislativa, junto com o jurídico da casa, puder, né, fazer para a gente esse pedido de urgência para que a gente possa receber em 48 horas, vereador, eu acho que nesse sentido ela acaba trazendo mais uma discussão, mais uma visão jurídica que possa dar suporte à questão da legalidade e, mais uma vez, deixando claro que aqui o que está pendendo a discussão é a questão exclusivamente da legalidade do projeto. É nesse sentido que eu me coloco e sinto muito tranquila como presidente da casa para assim o fazer, né? Bom, além disso, eu quero colocar aqui, já que nós temos tempo, eu quero parabenizar a Univiçosa, né? A Univiçosa conseguiu, nesse sábado passado, fazer a inauguração do seu centro de convenções. Na verdade, um local esplêndido, extremamente bem projetado. Imagino que ali na média deve caber ali entre 1.000 e 1.500 pessoas, um espaço de eventos que Viçosa tanto carece,
né? Nós não sabemos como a Univiçosa, sendo faculdade, como ela vai administrar esse espaço, mas querendo ou não, é mais um espaço que Viçosa ganha, né? E a gente tem certeza aí do crescimento da Univiçosa junto ao município e quanto que isso vem trazendo também parcerias, né? O senhor falou da cantata da UFV, muito me admirou ver lá uma propaganda enorme da Univiçosa patrocinando, né, como parceira da cantata da UFV. Então, nesse sentido, assim, quero parabenizar os provedores, né, e os gestores daquela faculdade, lembrando que nessa quarta e quinta-feira, 14 e 15, tem formatura da Univiçosa, dos cursos de graduação. Também na sexta-feira, formatura do curso dos cursos de graduação da FDV, mas de dizer que a Univiçosa já fará a formatura, né, a colação de grau, tanto da quarta como quinta-feira, já no espaço de eventos, espaço de convenções da Univiçosa. Então, fica aqui, né, eu representei essa casa legislativa na inauguração e quero aqui parabenizar por esse novo espaço que Viçosa ganha aí para eventos, para cursos, para seminários, né, e para tudo que ali possa acontecer. Para o uso da reinscrição, para a inscrição ainda, vereador Helder Evangelista. Boa noite a todos. Bem, na quarta-feira passada, no dia 7, estivemos em Belo Horizonte, eu e o vereador João, para tratar do assunto da ACC, né, que é a autorização para conduzir ciclomotores. Porque esses veículos já estão sendo autuados, estão sendo apreendidos. Só que o que acontece, ô Geraldão, é que o órgão competente não deixou uma forma para que essas pessoas pudessem aí tirar essa autorização, né? Então estivemos lá conversando lá com o chefe da divisão de habilitação, né, que é o doutor José Marcelo, que é o responsável pelo órgão, e ele afirmou que o sistema compartilhado pelos departamentos de trânsito de todo o país ainda não se adequou às resoluções 571 e 572 do Conselho Nacional de Trânsito, né, que trata da estrutura necessária para a emissão da LCC. Dessa forma, ele criou, mas não criou um mecanismo para que as pessoas pudessem tirar essa autorização para a condução dos ciclomotores, né, a cinquentinha. Aí foi informado que o cidadão ele pode sim tirar a carteira A. Pode, todo mundo sabe disso. Isso é fato, né? Isso não precisa nem de informação. Só que o que deixa a gente indignado é o seguinte, que o cidadão, quando ele comprou a cinquentinha, ele comprou porque havia, me parece, um acordo que não ia ser necessária autorização para essa condução. Emplacamentos, não ia precisar desse tipo de questão. Que erraram na época de ter feito isso. O que acontece? O cidadão não tem como tirar. A polícia ela vai cumprir o seu papel como fiscalizadora. Vai autuar e vai apreender o veículo. Tá certo? Agora, uma multa de R$ 880,41 para quem for pego conduzido a cinquentinha. É quase o preço dela. Né? Quase o preço dela. Então, é o seguinte, eu ainda quero consultar o jurídico, né? Não tivemos tempo de conversa com o Randolfo. Vamos ver o que pode ser feito aí, porque eu acho, na minha opinião, uma cachorrada, né? Criar uma lei e não criar mecanismo para que a pessoa ande ali direito ali, querendo que a pessoa gaste mais dinheiro, porque para você tirar uma carteira A,
né? Você tem que, praticamente quase todas as legislações você tem que cumprir de acordo com quando você vai tirar a carteira de carro. A única exceção é a rua, é o exame de rua que é diferente. E o valor é o mesmo. Agora, para cinquentinha é muito mais reduzido. Então, as pessoas mais carentes que realmente puderam comprar aí o seu veículo para se deslocar para o trabalho, estão sendo prejudicados aí por uma lei que não tem adequação no sistema para que essas pessoas possam tirar aí as suas habilitações. Por favor, mostra as fotos aí. Bem, essa visita aí foi numa rua lá em Nova Viçosa, inclusive eu levei até o Marcos, secretário de Agricultura, e mostrei para ele o perigo que está essa árvore aí, né? Que ela tem que ser removida, porque ela está sob o fio da alta tensão, e isso aí vai trazer um transtorno. Né? Pode passar nas fotos, senão meu tempo não vai dar não, pode passar, tá? E pedir também aí que fosse feita ali uma captação de água ali, porque toda vez a prefeitura vai cascalha, patrulha e cascalha essa rua aí. Né? Vem a chuva, sai lavando tudo. Ou seja, é um serviço que você tem que estar sempre dando manutenção e não haveria necessidade disso se tivesse ali uma captação de água um pouco acima. As outras fotos, meu bem, por favor. Essa aí, já fiz uma indicação também, reclamando. Esse é o asfalto de Ezequiel Pinto, o asfalto de acesso aos conjuntos habitacionais. Pela falta da não conclusão dali das canaletas, que a empresa ela é obrigada a concluir ali o serviço, por não ter feito a canaleta, João Josino, olha o que aconteceu. Coloca outra foto, por favor. Olha a situação. O asfalto vai embora, né? Vai ficar muito mais caro e vai dar muito mais trabalho para poder ficar cobrando da empresa para que eles cumpram ali a sua obrigação. Pode passar, por favor. Só rapidinho, senhor presidente. Essa aí, pode passar outra foto. Eu fiz questão de, rapidinho, um minutinho, 10 segundos. Só um pouquinho, vereador, só um pouquinho. Na verdade, nós temos reinscrito aqui o vereador Idelmino. Então, vamos deixar o senhor terminar do senhor. O senhor não tem que voltar para a reinscrição. Dá mais 2 minutos para ele. Eu fecho 10 segundos. 10 segundos. O meu comentário sobre essa foto aí é na rua Tupinambás, né? Inclusive, Paulinho, depois quando eu liguei ao rádio, eu escutei até você fazendo uma matéria sobre o assunto. No ano passado nós fiscalizamos essa rua. Um morador cansou de vir a essa tribuna, usar essa tribuna, solicitando melhorias ali no bairro São Sebastião. Nós estivemos lá, fizemos as fotos, levamos responsáveis e não fizeram o que deveria ter sido feito. Pode passar, parece que tem passa uma foto, por favor. Acabou a foto? Tem mais uma, não? Aí tá o monte de terra onde que bloqueou a rua. Se tivesse executado a obra no ano passado, que nós pedimos que seria uma simples captação de água, teria evitado esse transtorno todo. Mas nós, vereadores, quando fazemos as cobranças, nós somos chatos, nós somos enjoados, nós somos pegajosos, mas a gente, quando faz a reclamação pedindo melhorias para a população, é para evitar justamente isso aí, que agora, além de ter que fazer o serviço da captação que deveria ter sido feito, ainda vai ter que fazer a retirada da terra do meio da rua. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado aí se conceder a parte. Obrigado. Para o uso da tribuna, para a sua reinscrição, vereador Idelmino. Mais algum vereador reinscrito ou que fará uso da tribuna? Muito obrigado, senhora presidente. Bem, eu retorno essa tribuna para agora sim tratar do assunto em relação à alimentação escolar nas escolas da rede privada do município de Viçosa. Vereador Geraldão, quando eu comecei a trabalhar nesse projeto, né, de maneira coletiva, né, com várias professoras da universidade, a professora Renata sempre se fazendo muito presente, e demais membros lá do departamento, sempre surgia aquele questionamento: vereador, mas por que tratar da alimentação das escolas particulares e não da rede pública? Né, eu sempre expliquei, olha, a rede pública, nós já temos legislação federal legislando sobre isso. E é uma legislação muito, mas muito boa, que quando realmente aplicada, isso traz um retorno muito grande
para essa população jovem, as crianças e os adolescentes. Inclusive, um estudo recente que foi apresentado aqui nessa Casa Legislativa, numa reunião que até o vereador Marcos Nunes participou, um estudante de doutorado mostrou que o risco de obesidade é muito maior nas crianças da rede privada do que nas crianças de rede pública. E uma delas se deve exatamente ao Programa de Alimentação Nacional das Escolas Públicas, que é muito bem executado, né? Apesar de pouco recurso, se consegue fazer. Eu sempre tratei desse assunto no segundo expediente, né? Sempre dentro realmente da discussão de projetos. Então é a primeira vez que eu uso esse espaço no primeiro expediente para poder falar a respeito do assunto, e eu quero rapidamente aqui esclarecer, né, a respeito desse projeto. Esse projeto começou a ser construído tem 1 ano, respeitando realmente todas as etapas de uma construção coletiva, exatamente pensando na execuividade do projeto, né, para realmente finalizar o projeto e ter realmente um projeto que possa ser executado. E aí a gente fez a construção em diálogo com todos que poderiam participar da discussão, até realmente o projeto ficar pronto. Aí foi protocolado na Secretaria Legislativa, entrou para leitura, protocolado na Secretaria Legislativa, passou pelas comissões, a Comissão de Justiça e Redação, junto com a Comissão de Saúde e Educação, tiveram o momento de avaliar qualquer questionamento no sentido até mesmo da constitucionalidade do projeto. Veio para leitura, primeira votação, aí a pedido da mesa diretora, eu retirei o projeto, aí foi para o parecer do IBAM. E em cima, e tão somente do parecer do IBAM, a Comissão de Justiça e Redação volta atrás no parecer do projeto, inclusive indo em desacordo com o próprio jurídico dessa casa. O jurídico dessa casa deu parecer favorável à tramitação desse projeto. E aí, eu quero colocar para vocês que o projeto, então, não seguiu um trâmite natural que deveria acontecer. Finalizando a primeira votação, indo para uma segunda votação. Ele retroagiu para as comissões. E aí, senhora presidente, eu quero aqui fazer uma solicitação à senhora, que quando for fazer essa nova solicitação a um novo órgão externo aos trabalhos da Câmara, que fosse incluído vários documentos federais, portarias, decretos, leis, que embasam a constitucionalidade desse projeto. Eu gostaria aqui de citá-los rapidamente, citei na reunião passada, de repente nem todos estavam aqui e pôde acompanhar, mas eu citei a Constituição Federal, artigo 6º, que determina a alimentação como direito social universal, foi até citado pela Renata, que aqui ocupou a tribuna no início do expediente. O Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Sociais, o Brasil é signatário, reconhecendo o direito humano à alimentação adequada. Lei Orgânica de Segurança Alimentar, Lei Federal 11.346/2006, o artigo 4, fala a intervenção do Estado na comercialização da alimentação não saudável. Outra citação, portaria interministerial. Senhora presidente, vou precisar de mais um tempinho para finalizar a minha fala, por favor. Tempo, vereador. Mais 2 minutos, por favor. Mais 3 minutos para o vereador. Vereador, já que o senhor interrompeu, vou pedir que o senhor possa passar essas citações para a Secretaria Legislativa. Muito obrigado, senhora presidente. Outra citação, então a citação interministerial, o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, institui as diretrizes para a promoção da alimentação saudável nas escolas de educação infantil, fundamental e médio, para a rede pública e privada. Outra citação ainda, parâmetros nacionais curriculares, que diz alimentação e saúde deve estar no currículo escolar público e privado, exatamente para aquilo que for trabalhado em sala de aula seja executado pelas cantinas da escola. Outra citação ainda, o Ministério da Saúde lançou o Guia de Alimentação para a população brasileira,
instrumento para promover a alimentação saudável e nutricional, exatamente preocupado, né, com o grande consumo de alimentos processados e ultraprocessados. E aí eu me remeto novamente ao parecer lá do IBAMA, que ele coloca, vereador Geraldão, ele diz que não existe estudo suficiente sobre o assunto de que alimentos industrializados, processados, não causam danos à saúde. Existem inúmeros estudos quanto a isso, né? Inclusive, alguns dos conservantes que são usados, o nitrato, ele é convertido metabolicamente em nitrosamina, que cientificamente é comprovado, né, um índice grande de casos de câncer envolvendo nitrosamina. Então, enfim, nós temos aqui, senhora presidente e demais colegas, inúmeras citações federais, portarias, leis, que embasam o nosso projeto como um projeto, sim, constitucional. E, conforme foi colocado aqui, nós temos outras tantas cidades, pelo Brasil afora, tantos estados, que essa lei é uma lei que foi aprovada e está em vigor. E aí, na verdade, vereador Sávio José, vereador Luiz Eduardo Salgado, Paulinho Brasília, público que nos ouve, eu vejo, na verdade, uma inversão de valores em relação ao papel do Estado nesse parecer do IBAMA. Porque a partir do momento que você tem tantas leis federais, tantas portarias, tanto decreto, falando que é papel do Estado fazer a intervenção dentro de escola, dentro de instituição privada, na preocupação de controlar o consumo de alimentos não saudáveis, e aí o município não faz isso, o Estado não faz esse papel, então, na verdade, o Estado está pecando nesse sentido de não fazer essa intervenção. Então, onde não existe essa legislação hoje, vereador Geraldão, determinando esse controle, né, até pensando na questão da segurança alimentar, né? Finalizando, senhora presidente, o Estado ele está sendo falho. Então, houve uma inversão de valores nesse parecer do IBAMA. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada, vereador. Senhores vereadores, como os senhores foram comunicados aí pela assessoria de comunicação, o nosso recesso será feito hoje no anexo, em cima da Mundial Calçados. Retornaremos às 20h20. Obrigada e boa noite a todos. Encerro assim o pequeno expediente. Retornamos para o grande expediente. Vamos retornar às 20h10, né, vereador? 20h10.